me conhecem. Vamos lá. Vou apresentar um pouquinho aqui para os colegas sobre a farmacologia do sistema nervoso central e periférico. Podem se apresentando. Eu me chamo Anderson Kevin. Leudimar Costa. Como? Leudimar Costa. Tá. É Fernando de Oliveira? Não, eu sou Fernando. Condado. Ah, tá. Tá? A gente vai apresentar um pouquinho sobre a farmacologia. A gente pode ver que tem 3 temas aqui: farmacologia, sistema nervoso central e periférico. Tá? Antes disso, bora entender primeiramente o que é a farmacologia, né? Antes que a gente possa explicar a atuação dela no sistema nervoso central. A farmacologia vai ser a ciência que estuda, né, os efeitos ali, a atuação dos medicamentos ou substâncias no nosso organismo, tá? Não vai ser somente a fabricação, a confecção de algum medicamento, mas vai ser também a ciência que vai estudar a ação dela no nosso organismo. Como nossos colegas explicaram um pouquinho aqui sobre algumas atuações, né, das enzimas, por exemplo, no nosso corpo. Cada farmacologia vai ser a ciência que vai estudar a ação do medicamento no nosso organismo. Pode passar. Com isso, a gente vai agora para o sistema nervoso. Sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Ele vai ser o sistema responsável pela atuação do nosso corpo com o que está à nossa volta. Tá? O sistema nervoso é como se fosse o nosso painel de controle ali do nosso corpo. Tá? Bora imaginar que o nosso corpo é um robô. O sistema nervoso vai ser responsável por interagir com o que está à nossa volta. Tá? O sistema nervoso ele é responsável de receber as informações, processar e gerar um estímulo baseado naquela informação que ela recebeu. Ou seja, tem um pincel aqui. Tá? Eu estou recebendo a informação aqui no meu corpo que tem um pincel. Processou, ele vai gerar um estímulo. Eu preciso daquilo, ó. Peguei. Tá? Ou seja, ele vai ser responsável por a gente interagir com o que está à nossa volta. Tá? Seja raciocínio, ação, movimento. Tá? Agora a gente vai para o tecido nervoso. Tá? Se no nosso corpo tem um painel de controle, né, como um robô, a gente sabe que precisa de cabos ou algum tipo de comunicação para que haja uma resposta, um recebimento de informação, né? Ao invés de cabos, vai ter o quê? O tecido nervoso, tá? Ele vai ser responsável pela troca de informações pelo nosso corpo, tá? Se aqui tem a troca o recebimento de informações, processamento e envio de estímulos, é necessário ter uma rede de comunicação, tá? Que vai ser o nosso tecido nervoso. No tecido nervoso, como foi explicado lá nas primeiras apresentações, a gente aprendeu que os tecidos eles têm células, tá? Nesse caso aqui, o tecido nervoso vai ter as células nervosas, que vão ser o quê? Os neurônios, tá? Não somente os neurônios, mas umas células de glia, tá? Os neurônios vão ser responsáveis posso dizer, pelo envio de informações, tá? Pelos impulsos nervosos, tá? Recebeu a informação, passou para o outro. Recebeu a informação, passou para o outro, tá? Como a gente pode explicar os neurônios dentro do tecido nervoso? Bora imaginar que o corredor aqui é um tecido nervoso, tá? Ele é uma rede de comunicação. Mas para me chegar a informação lá do outro lado, o que eu posso fazer? Posso colocar uma fileira de alunos. Passo a informação aqui para o primeiro e, dentro do corredor, cada um vai passando a informação para o outro. Essa vai ser a ação dos neurônios dentro do tecido nervoso, tá? Os impulsos nervosos, a troca de informação, tá? E onde é que entra a célula de glia? Ela vai ser responsável ali pelo suporte, tá? Eles não são capazes de gerar impulsos nervosos, tá? Eles não vão ter essa troca de informação, eles vão ser responsáveis ali pelo suporte, tá? Ou seja, enquanto o neurônio ali, o cara está trabalhando, a célula de glia entra como suporte ali,
proteção e tal. A gente vai conversar agora sobre a estrutura do sistema nervoso, tá? A gente já explicou um pouquinho sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso vai se dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Pode passar. Sistema nervoso central, tá? Esse espacinho aqui que ele está em vermelho, mas acho que não dá de ver direitinho. E esse de baixo aqui, sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central, como já diz o nome, ele é o centro. A gente tem o cérebro e a medula espinhal, tá? Mas acredito que está um pouquinho ultrapassado aqui somente o cérebro, tá? A gente vai trocar o cérebro pelo encéfalo. O encéfalo ele vai se encaixar ali o cérebro, o diencéfalo, o telencéfalo, cerebelo, tá? O tronco encefálico, ou seja, ele vai englobar todos aqueles órgãos ali dentro, tá? E não é somente o cérebro, por isso que fica um pouquinho ultrapassado, tá? É o encéfalo, ou seja, tudo que está ali dentro da nossa caixa craniana, tá? E a medula espinhal, tá? Ou seja, sistema nervoso central aqui e sistema nervoso periférico, tá? Aqui, o nosso sistema nervoso central, ele vai ser envolto de uma membrana fibrosa chamada de meninge, ou seja, na verdade não, chamada de meninges, como já diz o S ali vai ser 3. Pode passar. A gente vai ter 3 membranas, que vai ser a dura mater, tá? Que vai ser a externa, ou seja, vai ser a mais resistente, né? A mais densa. Vai ter aracnoide, né? Pode passar. Aracnoide entre a dura mater, a mais externa, né? E a pia mater, que vai ser a membrana mais interna, tá? Se essa daqui é a mais resistente, a mais densa por fora, né? Das 3 camadas, chamada de meninge, essa daqui, a mais interna, vai ser mais sensível, tá? Ela já vai ser responsável pela vascularização que vai envolver o sistema nervoso central, tá? Sobre o sistema nervoso central a gente já conversou um pouquinho sobre o sistema. Sobre o sistema nervoso a gente já conversou um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Como diz o exemplo aqui, que vai se dividir entre o cérebro, mais especificamente o encéfalo, né? E a medula espinhal. Mas tem outra subdivisão aqui, que é o sistema nervoso periférico, tá? Que já vai ser o nosso colega ali responsável em explicar essa parte para vocês, tá? Bom pessoal, nós já sabemos que o sistema nervoso periférico faz parte de uma das duas partes, né, que formam o nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico e o central. O sistema nervoso periférico é aquele cara que fica na periferia do nosso cérebro, do nosso sistema. E esse mesmo sistema nervoso periférico ele vai ser formado por duas estruturas, os nervos principalmente e os gânglios nervosos, que são os nervos. São estruturas formadas por feixes de fibras musculares. Eles vão estar responsáveis pela captação de informação de diversas partes do nosso corpo e são responsáveis por levar essas informações até o nosso sistema nervoso central, através de quê? Dos nervos sensitivos e dos nervos motores. Os nervos sensitivos eles são responsáveis por levar essas informações diretamente para o nosso sistema nervoso central. Já os motores eles trazem a resposta dessas informações do sistema nervoso central para o periférico, ou seja, para a periferia do nosso sistema, tá? O sistema nervoso periférico ele vai estar sendo dividido em dois grandes e importantes grupos, tá? O somático e o autônomo. O somático ele é composto por
principalmente por neurônios sensoriais, ou seja, ele vai estar diretamente ligado nas nossas ações voluntárias, ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos controlar. Por exemplo, se eu for falar para esse braço aqui levantar, ou baixar, ou fazer qualquer outro movimento, eu vou estar conseguindo, porque vai ser o sistema somático que vai estar trabalhando nesta ação, tá? Diferentemente do somático, o autônomo ele não vai ter uma participação voluntária no nosso sistema também. Ele vai estar trabalhando sozinho. Como esse sistema ele é composto somente por neurônios motores, nós não podemos, por exemplo, falar para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa, tá bem? Ele vai estar trabalhando de forma involuntária. Dentro desse mesmo sistema autônomo, ele vai estar sendo dividido em mais de 2 grupos, ou seja, o simpático e o parasimpático. Para entendermos melhor, a primeira coisa que precisamos saber sobre esses 2 sistemas é que eles são antagônicos, ou seja, se um vai estimular uma ação, o outro vai desestimular essa mesma ação, tá bem? Vamos a um exemplo bem simples de entender. Por exemplo, o teu corpo de repente precisa que o teu coração ele bata mais aceleradamente. Nesse âmbito ele vai ser o sistema simpático que vai estar trabalhando nessa ação, tá? Liberando assim uma substância química chamada noradrenalina. Nada mais é do que um neurotransmissor. Ele é responsável pela aceleração do nosso batimento cardíaco, tá? Só que de repente esse mesmo coração ele vai precisar dar uma relaxada, já que ele está muito acelerado, sabe? Aí já vai ser o nosso parasimpático que vai estar entrando em ação, tá? Liberando assim outro neurotransmissor chamado acetilcolina, que ele é responsável principalmente pelo controle da nossa, como é que se diz? Da nossa contração, ou seja, ele vai estar diminuindo o nosso batimento cardíaco, tá? Então é isso, galera, é basicamente isso. O simpático é aquele cara que vai estar fazendo a ação e o parasimpático é aquele cara que vai estar fazendo o contrário dessa ação, ou seja, vai estar desestimulando essa mesma ação, tá? Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso central, tá? Os neurotransmissores, que vai ser o nosso colega que vai estar falando. Boa noite, galera. Eu vou falar um pouco sobre mais essa ação mesmo, que é o nosso tema, sobre a farmacologia dentro desse sistema, do sistema nervoso central e do sistema periférico. Por que foi tão importante entender sobre esse assunto? A farmacologia, né, que esse sistema que o nosso amigo já explicou, ele vem atuar diretamente no sistema nervoso central. O nome desses que eles recebem, passou na clínica. O nome que eles recebem é psicofármacos ou psicotrópicos. É o nome que eles deram a essa medicação, farmacologia que age diretamente no sistema nervoso central. E essa medicação, eles foram aprovados aqui no Brasil pela portaria 344, no ano de 1998, pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Eu vou explicar um pouquinho mais aprofundadamente sobre esses neurotransmissores. O que são eles? Eles são enzimas dos nossos neurônios. Aqui, vocês estão conseguindo ver essas imagens aqui? Dá para ver todo mundo ver de trás? Tá? O que os neurônios são? Os neurotransmissores são? Eles são umas enzimas que ficam bem aqui, ó. Várias enzimas, vários neurotransmissores. E esses neurotransmissores eles são muito importantes porque os fármacos eles só têm a sua ação através desses neurotransmissores, que eles vão atuar aqui dentro desses fármacos para poder ter sua ação, dependendo do que ele seja específico. Tem vários psicofármacos, tá? Agora sobre a acetilcolina, que o nosso amigo explicou.
também, que ele é responsável, o acetilcolina, que se vocês estão conseguindo ver, ele está bem aqui. Ele é responsável pelo nosso aprendizado, pela nossa concentração. O noradrenalina está bem aqui. Ele também é um pouco responsável pela sua concentração, pelo sono. O GABA não tem lá nessa imagem aí, tá? Mas ele é responsável pelo teu relaxamento, pelo sono também, tá? O glutamato, ele está aqui, ó. O glutamato, ele é um dos... Não dá muito para ver, né? Tá um pouquinho embaçado. Mas é esse aqui, tá bom? Esse aqui de baixo. Ele é um dos neurotransmissores mais abundantes dentro do nosso sistema nervoso central. E por último, a dopamina. Os apaixonados, tá bem aqui. Ele é responsável pelos nossos sentimentos. Ódio, amor, afeto, carinho. Então ele é responsável por essa parte, tá bom? Agora nós vamos falar sobre alguns psicofármacos. Aqui é os antidepressivos. Nós temos 3 principais, que são os inibidores da monoamino-oxidase, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Como que eles atuam? O monoamino-oxidase, ele é dividido ele tem 2 subdivisões. Ele tem o monoamino-oxidase A e o monoamino-oxidase B. Qual que eles precisam para ser considerado como antidepressivo? Eles precisam do psicofármaco que vai inibir a ação da monoamino-oxidase A, tá? Que ele vai atuar, bem aqui, ele está aqui. Ele vai atuar como inibidor, no caso ele não vai permitir que alguns neurotransmissores passem para aqui para o neurônio pré-simpático, que no caso são a serotonina e a noradrenalina, tá? Eles vão ficar concentrados somente aqui nessa fenda, que eles chamam essa fenda de fenda sináptica, tá? Eles vão ficar concentrados aqui, tá? Essa é a ação do monoamino-oxidase. O A, tá? O B, ele é mais responsável, o fármaco no B, é mais para doenças do Parkinson, tá bom? Agora os antidepressivos tricíclicos. Estão bem aqui. Ele vai atuar... Como ele vai, como está mais espalhado, o monoamino-oxidase está mais espalhado. Aqui ele vai atuar mais numa concentração. É como se ele concentrasse a serotonina e a noradrenalina aqui dentro dessa fenda. Tá bom? E aqui, aí através disso que ele vai atuar para ser como antidepressivo. Ok? E nós temos também agora os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Esse aqui ele é o mais utilizado, tá? Por quê? Porque ele diminui os efeitos indesejáveis. No caso, ele é mais confiável. Pelo fato de ele inibir mais somente a seletividade, ele vai selecionar algumas das serotoninas para poder inibir. Então, ele atua mais, entre o monoamino-oxidase e os antidepressivos, ele é o mais utilizado, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os fármacos antipsicóticos. Antipsicóticos típicos e antipsicóticos atípicos. Vou vir para o lado daqui para chegar nessa imagem aqui. Esse aqui é do típico, tá? Não veio a palavrinha. O típico. Como que ele vai atuar? O antipsicótico típico, ele vai usar através do bloqueio, ele vai bloquear a recaptação da dopamina, tá? Ele vai fechar para a dopamina não entrar. Aí assim a dopamina vai ficar dentro, por aqui, e ela não vai conseguir entrar, tá? Para o neurônio pré-simpático, tá bom? Sináptico, desculpa. Ele não vai entrar. E o atípico, ele também vai inibir essa entrada, mas não só da dopamina, mas também da serotonina, tá bom? Aqui não tem a serotonina, mas digamos que está aqui a abertura da serotonina e ela também vai inibir a entrada. Hoje em dia eles estão usando mais o atípico, tá? Porque ele tem ação dos dois, tá bom? Não só da dopamina, mas também como da serotonina. E os estabilizadores de humor?
que são outros antipsicóticos. Esse, não existe muitos medicamentos para ele especificadamente. É muito raro você encontrar. Então, eles utilizam outros tipos de medicamentos, como até anticonvulsionantes. Eles usam para tratar o estabilizador do humor. Por que eu posso dar um exemplo aqui de doenças em questão do humor? Nós temos bipolar, como é que chama? Transtorno. Transtorno bipolar. Então ele é um exemplo daqui dos estabilizadores de humor, que no caso é uma normalidade da mudança de humor muito drástica. Então eles usam anticonvulsionantes para tratar, porque não tem medicação específica, tá bom? Para estabilizadores do humor. Considerações finais. O que nós podemos tirar daqui para a gente não. Que eu quero que fique na cabeça de vocês sobre os psicotrópicos e os psicofarmacos, que são utilizados nesses medicamentos psiquiátricos. Vocês devem lembrar que esses medicamentos, os psicofarmacos e psicotrópicos, eles atuam diretamente no sistema nervoso central. Através de quê? Isso mesmo, dos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles vão ter ação, ele vai atuar com os psicotrópicos, inibindo ou até mesmo estimulando a ação deles, tá bom? E outra coisa, tem muitas situações adversas que podem acontecer. Ele não traz só benefícios desses medicamentos, mas muitos malefícios. E um principal deles, que vocês devem lembrar, é que os psicotrópicos, eles trazem dependência, podem trazer dependência, tanto física quanto psíquica. É isso, obrigado.